Meus amigos, acabou o Campeonato Paulista, o Santos é vice-campeão, numa finalíssima onde, de fato, poderia ter vendido um pouco mais caro. Poderia e deveria ter vendido um pouco mais caro. Dentro da proposta do Fábio Carilli, o Santos encontrou seus espaços, poderia ter feito alguns gols, teve uma bola em cima da linha salvada do chute do Otero, teve uma falta, uma decisão ruim do Guilherme na frente do Everton, tiveram outras chances, bolas aéreas e etc. E o Palmeiras, ele conseguiu vencer pelo placar que ele precisava por 2-0 para ser campeão. E o Santos não conseguiu entregar aquilo que se entregou contra o Red Bull Bragantino e contra o próprio Palmeiras no jogo de ida. Algumas lições precisam ficar. Algumas mudanças precisam acontecer para ontem dentro do Santos. Eu vejo muitos lados positivos, muitos, mas para continuar a reconstrução, a evolução, o resgate que tanto Marcelo Teixeira bem fala, algumas mudanças precisam acontecer, algumas cobranças precisam ser feitas em determinados jogadores. Então o Santos perde o Campeonato Paulista numa final onde poderia ter sido campeão. Vou falar sobre a arbitragem de João Paulo, vou falar sobre Morelos, cobrança, Marcelo Teixeira, falar tudo nesse último pós-jogo de Campeonato Paulista. Então seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lombrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Por gentileza, inscreva-se no canal pra gente bater os 14 mil inscritos. Faltam aí acho que 90 inscritos. Então me ajuda aí a bater 14 mil inscritos. Deixe seu like, comente aqui no conteúdo também, por favor, tá bom? Eu estava no Allianz Parque ontem. Fiz a reportagem na beira do gramado pro De Olho no Peixe. Vi bastante coisa, cheguei bem cedo, fui embora bem tarde. Conversei com muita gente, escutei muita coisa. E a gente precisa discutir bastante ponto aqui, tá? Vamos lá, vamos começar do começo, sobre a partida. A partida estava extremamente controlada. Claro que o Palmeiras pressionando um pouco mais por conta da sua torcida e da estratégia do Abel Ferreira, mas o Santos sabia o que estava fazendo. Tinha conseguido contra-ataques com o Guilherme, com o Otero. É ainda um time muito pesado, principalmente quando se coloca Juliano e Morelos junto, né? Porque o Morelos é uma balsa. O Morelos é um navio cargueiro, né? A velocidade do Morelos é a mesma que, sei lá, eu correndo de costas. Essa é a velocidade do Morelos. Que é o primeiro nome que a gente precisa falar, que o Santos precisa achar mercado para esse jogador. O Morelos não vai ajudar o Santos na Série B, ele vai atrapalhar o Santos na Série B, ele não tem condições na volta da elite em ajudar o Santos, ele era um jogador fraco e falamos isso desde o começo. Ah, é o terceiro maior artilheiro da Europa League. Dane-se! Dane-se! Eu e Felipe Noronha estivemos no carro descendo a serra ontem, olhando os times que esse cidadão marcou gol. É time terceiro colocado no campeonato armeno, é time que foi vice-campeão da Macedônia do Norte, é time que foi terceiro colocado na Liga Turca, times horríveis. O time mais ou menos conhecido aí foi o Borussia Dortmund, que ele fez um gol. Então, nós já sabíamos. Ai, Vi, é que a gente tem a mania de idolatrar a Europa, que é um negócio absurdo. Ai, é o terceiro maior artilheiro da Europa League. Não significa nada. Não significa absolutamente nada. Porque é um cara que não consegue marcar gol no Novo Horizontino. Um cara que não consegue marcar gol no Água Santa. Fraco. Precisa ser negociado. Não dá. Põe o Enzo Monteiro. O titular é o Furt, o reserva é o Enzo Monteiro e o Bigode, quando ficar recuperado, fica como a opção ali no banco. Tirem o Morelos. Primeira coisa que tem que ser feita. Ele tem preguiça. Ele quer fazer gol pra ganhar 10 mil reais de aumento no seu salário e só. Ontem teve um lance que a bola passa na frente dele e do Gustavo Gomes. Ele não fez isso na minha frente, gente. Foi na minha frente. Eu estava atrás do gol. Ele não fez o mínimo esforço pra colocar Gustavo Gomes, bola, o Everton pra dentro do gol e deixa que o VAR decide. Não. Ele deixou a bola passar na frente dele. Ele não se esforça. Esse cara é o primeiro nome que tem que sair. Tá bom? Já começa por aí. Então fica o time muito pesado e fica muito dependente das pontas com o Otero e com o Guilherme, né? E quando os dois não estão extremamente iluminados e você pega ali o Gustavo Gomes um pouquinho mais de refino técnico e o Piquerez do outro lado, eles conseguem dar uma anulada nos pontas do Santos, mas mesmo assim a estratégia do Santos vinha dando certo. Lembrando que 0-0 era título do Santos. Só que aí a gente tem numa felicidade do Hendrick de encontrar João Paulo e Felipe Jonathan. E esses dois juntos só pode dar merda. Só pode dar merda. O Felipe Jonathan
que é o cara que mais tem a cara da derrota, ele não tem a cara de um jogador vencedor, ele pode ser gente boa, bacana, pode ser um bom filho, um bom pai, eu estou aqui criticando ele como atleta. Ele não pode mais continuar no Santos. Se o Santos achar mercado, venda. Ah, Vitor, mas e se não tiver mercado? Vai perder dinheiro com o ativo do clube? É melhor perder dinheiro do que perder título. É melhor perder dinheiro do que perder vestiário. É melhor perder dinheiro do que perder promessas que podem estar na posição dele. A grande sorte do senhor Felipe Jonathan é que quando me entra o Rainer, foi pior que ele. Ele tem tanta sorte que ele não consegue arrumar uma sombra. Quando o Santos colocou o tal do Souza, que meramente ali deu uma pequena esperança pra gente, ele se machucou, ele continua como titular. Mas ele tem cara de triste, de chateado, de infeliz, ele tem cara da derrota. E ele não conseguiu proteger a bola pro João Paulo segurar. E ele, junto com o seu João Paulo, cometem pênalti no Endrick. O João Paulo, ele não sabe sair do gol. Eu, idiota, que estou falando há muito tempo disso. Muito tempo disso. João Paulo, com todo respeito, quem ama o João Paulo tem que ser a família dele. Torcedor que idolatra o João Paulo, ele teve a chance de sair e não saiu. Gente, bobo jogador de futebol não é. Porque ele sabe que ele vai ter uma concorrência maior em outro lugar. Mas o João Paulo é santista. Eu também sou. Tenho 1,78 m, não posso ser goleiro do Santos. Eu tô falando isso há muito tempo. Não é à toa que o Marcelo Teixeira... Nós temos um presidente hoje. Nós temos um presidente. Foi no vestiário, deu discurso, sacudiu os caras, dá a cara a tapa. Temos presidente. Ele não é... Se a gente ficar comparando Rueda, Pérez e Modesto, ele não dá pra ser parâmetro. Mas temos um presidente. Com acertos e erros. Existe um presidente de clube agora. E não é à toa que este presidente de clube, no qual o grande presidente nos bastidores é o Marcelinho, quiseram contratar Tadeu, Marcelo Groi e contratar o Brazão. O Brazão ainda é uma incógnita. Tem 15 jogos como profissional. Mas no aquecimento eu já vejo o Brazão saindo na bola muito melhor que o João Paulo. E a informação do senhor Ricardo Martins, que ele me deu essa informação lá no gramado do Allianz Parque, que o Santos vai contratar um goleiro, é verdade. Pode mudar em algum momento, porque o Carille pode tentar proteger o João Paulo? Pode. Mas a informação de hoje, não posso revelar a fonte, mas é quente. O Santos vai atrás de um goleiro, porque não dá mais, gente. O João Paulo... ele é um goleiro acostumado com decisão, ele joga decisões do tempo todo. Ele não consegue se sair bem na decisão. Ele não poderia demorar tanto tempo para sair na bola. Aí, gente, desculpa, eu não vou entrar no mérito de quem acha que o Klaus roubou ou não roubou. Não vou entrar nesse mérito. Porque para mim, por um ângulo, é pênalti. Por outro, não é. E se é interpretativo, e o VAR chamou e o Klaus entendeu que foi, foi. Eu não vou ficar nesse papo. A arbitragem... Gente, desculpa. A arbitragem é confusa da primeira divisão à última divisão. Da final à primeira rodada de campeonato. Sempre foi assim. E eu vendo o lance, eu acho que tem um contato. E não podemos ser hipócritas. Se é o Guilherme contra o Everton e o Piquerez, a gente ia falar, foi pênalti, é um absurdo, o Klaus roubou, então não dá. Não dá. Houve um lance duvidoso. Houve um lance burro. Onde o João Paulo não saiu antes, o Felipe Jonathan não soube proteger, e o Endrick foi feliz na escolha dele de buscar o contato e teve o contato. Então eu não vou entrar muito nessa, com todo respeito. Quem quiser se convencer que o Klaus roubou para o Palmeiras, convença-se disso. Mas... na minha visão, eu olhei a partida do começo ao fim. Até acho que nos 25 primeiros minutos do primeiro tempo, o Klaus deixou de marcar faltas contra o Santos e deixou o jogo seguir um pouco mais e marcou faltas pró-Santos que eu não tinha achado que era falta. Então, assim, é assim que
que a banda toca. Eu não acho que o Klaus é o palmeirense. O Klaus é Rafael Klaus Futebol Clube, tá? Eu não vou... Pra mim isso não é discussão. E ali o Santos faz um pênalti numa infelicidade defensiva, onde 2 jogadores que não precisavam mais estar no clube cometeram esse pênalti. E ali o Rafael Veiga bate muito bem, né? E aí a gente vê os jogadores que estão acostumados com decisão. O pênalti que o Veiga bate é forte, no meio, firme, sem chance pro João Paulo, que já não é um bom pegador de pênalti. Porque os caras estão acostumados com decisão. Os jogadores do Santos não. Vamos pegar o elenco do Santos. João Paulo tá acostumado só com decisão pra não cair. No final da Libertadores ele não era o titular. Contra o Grêmio era o John. Contra o Boca era ele. Na finalíssima contra o Palmeiras era o John. Felipe Jonathan teve aquela final de Libertadores. Aí tem o Gil, que é acostumado. O Joaquim não tá acostumado com final. Aderlan, desculpa, nunca jogou em lugar nenhum. Schmidt, Japão não conta. Pituca só teve aquela Libertadores, Japão não conta. O Juliano é acostumado sim com decisões. Você tem o Guilherme, que não é acostumado com decisão. Você tem o Otero, que não é acostumado com decisão. Você tem o Furt ali, que é acostumado com umas decisões ali no México e a colar. Mas o Morelos também, me desculpa, não é parâmetro. Então é um time inexperiente que não tá acostumado com decisão. Alguns momentos sentiram a decisão? Sentiram a decisão. E é por isso que o discurso da reconstrução, do vice-campeonato, o Marcelo Teixeira deu um baita discurso no vestiário, falando que tem que sim comemorar e valorizar o vice-campeonato, porque foi o objetivo traçado lá no começo, que a vaga para a Copa do Brasil era o outro objetivo, que agora o terceiro objetivo é subir para a Série A. Ele falou de firmar em contrato isso, que deve estar sendo relacionando a diferença salarial, voltando para a elite, de voltar a pagar os salários que os jogadores que reduziram estavam recebendo. Então, assim, beleza, tem que valorizar, mas tem que cobrar. E tem que mudar. Quando eu digo que tem que cobrar e tem que mudar, você precisa de um goleiro novo. Você precisa de tirar o Felipe Jonathan. Esses jogadores com a cara da derrota precisam sair do clube. Não dá pra deixar o Dodô lá no elenco, não dá pra deixar o Balieiro no elenco, não dá pra deixar... quem mais? Alguns outros jogadores que estavam lá em... Não dá pra... Tem que tirar. Tem que tirar essa áurea de jogadores que se acostumaram em decisões ruins. E colocar lá jogadores como Gil, como Juliano, como Pituca, como Rincon, como Furt, que estão acostumados com decisões grandes. O Furt não sentiu o Allianz Parque quando ele entrou, porque ele estava acostumado a jogar no México. O Juliano não sentiu a pressão, porque estava acostumado a jogar em outros grandes clubes de seleção brasileira. O Gil não sentiu, porque está acostumado. Só que pra acostumar o Guilherme, você tem que cobrar ele. Você tem que chamar o Guilherme e falar: Guilherme, você não pode tá na cara do Everton e não dar uma cavada no gol. Você não pode. E se você quer decidir jogo, o Guilherme deixou de ser o craque do Paulistão ontem. Que se ele mete aquele gol no Everton no segundo tempo, o Santos ganhava. O Santos era grande chance de ser campeão, porque era o gol do empate. O Santos ia fechar um ferrolho. No máximo ia pros pênaltis aquela decisão. Então o Guilherme não pode perder aquela chance. A do Otero não é nem perdeu. O Otero chutou pra onde deu e o Mike tava em cima da linha, foi sorte dele. Mas a do Guilherme não, é cara a cara. É você ter a tomada de decisão correta. Só que se você quer criar bons jogadores de decisão, você tem que cobrar. Não tô falando que tem que sacar o Guilherme. Só que se você tem que ter uma conversa dura. O Guilherme teve a bola do jogo nos seus pés. Ele tomou a decisão errada. Então assim, gente, de fato, tem que levantar a cabeça. Você tem... o Marcelo Teixeira tem suas superstições, né? Em 2000 foi vice. E ele falou num discurso no vestiário: vocês vão levantar troféu. É um cara que sabe falar. É um cara que sabe se impor. É um cara que sabe levantar a moral dos jogadores. E eu acho que sim. Que o Santos tá nesse momento de reconstrução, tá no caminho certo. Só não pode ficar nesse discurso do tipo: ai... O Palmeiras tem um trabalho mais sólido há mais tempo. Aconteceu o que deveria acontecer. Não pode ir pra esse lado do discurso, gente. Senão, sabe o que acontece? É passar a mão na cabeça dos caras. Ai, não, é verdade. Ai, tadinho. Ai, o Palmeiras era mais forte. Tem um... Não, afinal se joga. Afinal, o Guilherme tem que sapecar no gol. O Otero tem que fazer gol. Você tem que ir na finalíssima. Cara, você tá de igual pra igual, você já venceu o primeiro jogo. Você não pode entrar assim. Bom, se a gente for campeão, legal. Se a gente perder, o discurso já tá pronto. Não foi a gente que perdeu, é o Palmeiras que ganhou. Não pode entrar nisso. A reconstrução tem que vir da mentalidade nossa como torcedor e dos jogadores.
Porque tava pronto o discurso. Eu escutei isso de muito santista. Ah, não, Vitor, acho que a gente já fez uma bela história, já chegamos até onde tinha que chegar. Não! Não! Você tem que brigar para ser campeão. Senão você se acostuma. E é por isso que eu digo que João Paulo, que Felipe Jonathan, que Dodô, os remanescentes, Marcelo Fernandes, eles se acostumaram. Porque se perder já tem justificativa pronta e você não amadurece os caras. E não dá pra gente ficar contando com esse papo. Porque senão sabe o que acontece? Aí o Santos sobe pra Série A na terceira colocação. Aí sabe qual que é o discurso? Ah, o importante era subir. O objetivo do Santos era subir, não era ser campeão. Aí ano que vem, vai pro Paulista de novo. Aí vai lá e cai numa semifinal contra o Palmeiras. Aí vai falar, mas é um time que tá se acostumando à elite novamente. E o Palmeiras tá com um trabalho longevo. Aí vai pra Copa do Brasil. Aí cai numas oitavas de final pro Atlético Paranaense. Aí vai falar, mas o Santos tá aprendendo a voltar pra elite, tá se reconstruindo, tadinhos. Porque olha o João Paulo, que tá aí há tanto tempo buscando o seu título, e o Atlético, um trabalho tão sólido, né? Não dá pra cair nesse discurso, gente, desculpa. Eu entendo, o vice-campeonato, beleza, tem que comemorar, é uma reconstrução, tá certo. Só que não, nós, torcida, não podemos ir para esse caminho. Esse caminho é perigoso. Esse caminho pode ser sem volta. Então, muita atenção. Tem que cobrar. Pô, o Guilherme não pode perder aquilo. O Felipe Jonathan não pode dar aquele vacilo. O João Paulo não pode cometer esse tipo de pênalti. Não pode. No segundo gol, não pode o Schmidt dar aquele espaço ali pro Moreno bater dali daquela distância. Faltou posicionamento, tava desorganizado. Tem que cobrar. Senão você apaga tudo de ruim, passa a mão na cabeça e vai pra próxima página. E se você vai pra próxima página, meus amigos, quem é pai e quem é mãe sabe o que eu tô falando. É que nem criação. Se você não corrige um erro ali, hoje, na infância, quando tá no desenvolvimento, você talvez não corrija na fase de adulto. E aí, se você não corrige agora, os caras serem decisivos, quando tem que ser decisivos, quando tiver a próxima decisão, eles vão peidar na farofa. Eles vão pipocar, porque não corrigiram esses erros. Então o Campeonato Paulista serviu como um bom laboratório. O título paulista seria muito legal para o Santista, sim, 8 anos, o Santos precisa levantar um troféu. Acho que eu até mencionei em algum vídeo que nem uma trajetória de São Paulo, né, que tirou a seca através de um Paulista, depois, quem sabe, de uma Copa do Brasil. Hoje tá numa Libertadores, quem sabe bate aí, velho. Uma semifinal de Libertadores. Volta pro cenário nacional e sul-americano. É assim que é a reconstrução. Não dá pro Santos cair, o Santos ser campeão da Libertadores, porque uma coisa não casa com a outra. Tem que começar. O título pro Santista, a frase "ninguém merecia mais do que nós" é verdadeira? É verdadeira. O Palmeiras muda o ano do Palmeiras, o título paulista? Não. Se o Abel cair na Libertadores, se o Abel cair na Copa do Brasil e não for campeão brasileiro, é um fracasso. Só o Paulista pro Palmeiras é um fracasso. Pro Santos, a gente tem que voltar a pensar assim. O Paulista, nesse primeiro momento, seria bom? Seria bom pra caralho. Pra caralho. Eu comemoraria bastante. Só que não curaria a minha cicatriz de 6 de dezembro ainda. É muito mais. Porque a gente precisa voltar a lembrar que essas duas estrelinhas aqui, ó, essas duas estrelas são de campeonatos mundiais. E o Santos tá acostumado a frequentar Libertadores. O Santos até um dia desses era o segundo, terceiro maior frequentador de Libertadores da história. Hoje já deve ser o sexto, sétimo. Porque tá batendo aí, todo ano tá Palmeiras, tá Flamengo, tá Atlético Mineiro, quem mais aí que tá aparecendo direto? Tem Atlético Paranaense, tem muito time aparecendo toda hora na Libertadores. O Santos, se ficar nesse caminho de ficar sendo esquecido, não volta mais. E não pode ser essa a ideia. A mentalidade tem e precisa mudar. Tá bom? Quase 20 minutos de vídeo, falamos bastante sobre esse Campeonato Paulista. E é isso. Bola, vida que segue agora. Buscar a Série B, que o Santos consiga vencer a primeira partida em casa contra o Paysandu, que dê tudo certo pra gente, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço, fiquem sempre no Labrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.